Muito bem, esta aula é a primeira aula do curso de Fundamentos Matemáticos da Informática, do curso de Sistemas de Informação, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje é dia 26 de outubro, né, de 2021, e são 18 horas e 35 minutos. Então, estamos iniciando aí a gravação desse curso, né? Novamente, sou Ricardo Custódio, né, sou professor do Departamento de Informática, e essa disciplina é uma disciplina que eu ministro, né, junto com outro professor, também ministra a mesma disciplina no mesmo horário, né? É uma disciplina básica, é uma das disciplinas de fundamentos, né, do curso de Sistemas de Informação, tá, ok? Muito bem. Conforme vocês sabem, esse semestre o curso vai ser online, né, e onde nós vamos ter aulas síncronas e aulas assíncronas, né? E vamos conversar sobre esse curso agora. Então, a ideia de hoje é a gente discutir, né, apresentar como é que vai ser esse curso, né? Vamos falar sobre avaliação, sobre material, né, bibliográfico, sobre os trabalhos, né, sobre a interação com o professor, né, interação entre alunos, como é que vão ser as aulas de exercício, como é que vai ser a dinâmica do curso, né, tá? E esse é o objetivo da aula de hoje. Então, a aula de hoje é a gente apresentar o plano de ensino, o ferramental, né, e a forma de como é que o curso vai ser executado, né? Muito bem. Para todas as disciplinas da universidade hoje, a gente sempre tem algum sistema, né, online de apoio. No caso desse curso aqui, dessa disciplina aqui, nós temos o Moodle, né? O Moodle que você já deve ter entrado, né? E é no Moodle que está o link para esta sala, né? Certo? Então, eu vou abrir o Moodle aqui e apresentar para vocês. A gente vai dar uma olhadinha no que nós temos, né? Tá? Só um instantinho. Estou mudando aqui, só um instantinho, gente, tá? Então, vocês estão vendo aí, né, a tela do meu computador, onde temos aí a primeira, né, tela, que é o Moodle, né? Então, no Moodle nós temos aqui, né, um link para avisos gerais, né? Então, quando houver algum tipo de aviso na disciplina, a gente vai usar essa ferramenta aqui de avisos, né? Temos um link aqui para a nossa sala de aula, essa que é a nossa sala de aula, né? Vamos usar para as nossas aulas síncronas, né? Nós vamos usar sempre essa sala aqui, e também vamos usar essa sala aqui para eventual, né, atendimento aos alunos, né? Atendimento tanto durante a aula quanto extra classe, né? Onde nós vamos estabelecer horários, né, de atendimento. Então podemos usar essa mesma sala aqui, né? Nós temos também uma lousa, né? Uma lousa digital, né? Uma lousa é uma tela, né? É como se fosse um quadro, tá certo? Onde eu utilizo esse quadro aqui para escrever, né? E você pode interagir comigo, né? Nesse quadro, tá certo? Como se fosse uma lousa realmente física, né? Tá certo? É muito importante quando tem que escrever alguma coisa para explicar algum material, algum assunto, algum algoritmo, alguma estrutura, né? Alguma coisa para vocês, tá? Então, esses são os 3 primeiros links que nós temos aqui no Moodle, né? Depois nós temos aqui já, né, logo no início do Moodle aqui, nós temos aqui as datas das provas, né, e data da prova de recuperação, que já estão estabelecidas, né? Então, dia 25 de novembro, já no mês, desse mês seguinte agora, né? Portanto, daqui um mês mais ou menos, temos a nossa primeira prova, prova P1, tá? Uma prova online, prova que é feita aqui no Moodle, tá? Nós temos uma prova P2, né? São 3 provas, né? A prova P2 no dia 10 de fevereiro, né? Logo que que a gente retorna, então, do nossa parada, né? Nosso recesso, que vai ter o recesso escolar, né? Que vai acontecer do dia 17 ou 19 de dezembro a 30 de janeiro, vai ter um recesso. Aí retorna, assim, logo em seguida nós vamos ter a nossa prova P2 e temos uma prova P3 no dia 17 de março, né? Tá certo?
quase no final de março aí a prova P3, né? E no dia 24, né, no final do semestre, teremos então uma prova de recuperação, que é uma prova de toda a matéria, para aqueles alunos que não conseguirem, né, média 6, tá certo? Na disciplina, então, podem fazer desde que tenham presença, né, suficiente e que tenham tirado média 3 ou superior, então vão poder fazer essa prova de recuperação aqui, né, e aí tem uma regra para calcular a média final, que é a média que você tirou na disciplina, mais a nota da prova de recuperação dividida por 2, né, conforme reza, né, o regulamento da universidade. Então, essa é a nossa avaliação. A avaliação vai ser 3 provas, né, e uma prova de recuperação, tá? Também temos, além disso, né, além disso, nós temos uma quarta nota aqui, que são os trabalhos individuais na forma de listas de exercícios, né, que eu já vou falar em seguida para vocês, tá? Muito bem. Que vale nota, tá? Então, com relação ao atendimento aos alunos, atendimento de vocês, né, então, toda a comunicação entre vocês e eu, né, professor, ou os professores que vão auxiliar nesse curso, ou aluno de estágio de docência, né, tá? Toda a comunicação deve ser feita via Moodle, né? Então, via Moodle, nós temos tema de mensagem, mensageria, então vocês mandam mensagem para mim via Moodle e eu retorno para vocês via Moodle, né? Então, toda a comunicação do curso, relativo à matéria do curso, deve ser feita via Moodle, né? Se for alguma comunicação de ordem pessoal, né, aí vocês podem usar o meu e-mail, né, tá certo? Então, quando é coisa pessoal, e-mail. Quando é coisa da disciplina do curso, né, utilizem o Moodle porque fica registrado e é bom para a universidade que tudo isso fique registrado, tá? Muito bem. Ainda aqui no link, né, desse Moodle, nós temos aqui um livro, né, um livro de matemática discreta, tá, da Rosen, tá, onde nós temos basicamente esse livro aqui, o que nos interessa são as listas de exercícios, os exercícios, né? Vocês fazem exercícios em casa, então esse é o livro que a gente utiliza para buscar exercício, né? E temos também aqui, né, um registro de presença, né? Então, clicando aqui, a presença de vocês pode ser registrada, né? Tá certo? Muito bem. O que mais nós temos aqui hoje, né? Hoje dia 26 de outubro, né? Nós temos a apresentação do plano de ensino, que é o objetivo da aula de hoje, né? A apresentação do plano de ensino, então a gente já vai abrir aqui o arquivo da plano de ensino, mas antes de abrir o plano de ensino, né, queria dizer para vocês que todo encontro, ou seja, toda aula, né? Toda terça e toda quinta-feira, né, que tiver algum tipo de aula, né, seja síncrona ou seja assíncrona, né, sempre vai ter aqui, então, uma entrada, né? Então, dia 26 de 10 vai estar aqui a apresentação do plano de ensino. 28 de 10 vai ter a nossa primeira aula teórica, né, de fundamentos da lógica, né, lógica proposicional, que vai ser na quinta-feira agora, né, tá? E assim por diante, né? Então, na medida em que o nosso curso for evoluindo, essas aulas vão sendo disponibilizadas para vocês, né? E nós sempre vamos ter algum conjunto de slides, né? Nós vamos ter a aula, quando é síncrona, ela é gravada e disponibilizada para vocês, tá certo? Aqui, tá? Nesse momento aqui, como nós estamos gravando, né? Ela não tem ainda. A hora que tiver gravado, ou tiver o arquivo, né, gravado, a gente vai colocar o link para vocês aqui, para alunos que não puderam assistir a aula agora, nesse momento, vão poder assistir depois, né? E nós sempre temos, né, alguma forma de registro de presença, né? Então, hoje, né, para a aula de hoje, nós temos esse questionário aqui, onde vocês devem responder esse questionário ao final da aula, né? Tá certo? É uma pergunta, vocês respondem a pergunta e a resposta à pergunta ela implica, né, no registro da presença de vocês, né? Na aula de hoje, né? Tá certo? Então, você responde isso aqui e automaticamente fica setado lá no sistema de presença aqui em cima, de que vocês estiveram presente ou ausente da aula de hoje, né? Tá? E nós temos sempre, né, sempre que possível, teremos, né, nas entradas, né, das aulas, né, dos dias aqui, um material complementar. Por exemplo, aqui ó, tem um vídeo do semestre anterior, né, onde foi apresentado o curso dos alunos do semestre anterior, que é um pouco diferente do curso que vai ter agora, tá? Mas sempre é bom dar uma olhadinha, né, no que é apresentado aqui, na conversa com os alunos, enfim, né? Vocês têm uma noção de como é que é a dinâmica de um curso de Fundamentos Matemáticos da Informática, tá? Então, esse é o Moodle, né? Tá? A nossa prova vai ser feita também aqui no Moodle, né? Então, um dia que a gente tiver uma prova, vocês vão ter um link aqui, prova. Vocês vão clicar e vão responder questões e exercícios, né? Tá certo?
via Moodle, né? Então, a prova é feita online, né? Tá certo? Toda a lista de exercícios, todo o material que vocês têm que entregar, sempre será feito via Moodle. E tudo vai ter instrução aqui para vocês, né? E vai ser disponibilizado para vocês com antecedência, ok? Muito bem, vamos então abrir aqui o plano de ensino, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse curso aqui, né? Então, deixa eu abrir para vocês aqui. Vocês estão vendo aí meu arquivo de plano de ensino, gente? Tá, ok. Sim. Obrigado. Então, esse curso aqui, né, esse plano de ensino aqui, na verdade, ele é um plano de ensino que foi concebido para ser de aula presencial, mas ele foi adaptado, ligeiramente adaptado, né, para as aulas online, mas ainda tem aqui os 72 horas aula, né, de aula presencial, que são 18 semanas, sendo que no online, aqui na pandemia, né, devido à pandemia, na verdade, são só 15 semanas. Então, a gente teve que enxugar aí 2 semanas, né, a gente fez algumas mudanças, alguns enxugamentos ao longo do curso, mas tudo bem, né? Façam de conta que isso aqui são 15 semanas de aula, né? Tá certo? É o que nós vamos ter efetivamente, né? Tá? Não há pré-requisito para essa disciplina, né? Então, essa disciplina, ela trata de fundamentos matemática e informática, o nome dela poderia ser matemática discreta, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que se trata, né, essa disciplina, né? Vocês até hoje, né, na vida de vocês, né, na vida acadêmica de vocês, né, no ensino fundamental, no ensino médio, vocês sempre estudaram matemática, mas estudaram um tipo de matemática chamada matemática contínua, né? Então vocês sempre trabalhavam com sistemas contínuos, né? E como nós estamos fazendo aqui um curso de informática, né, de computação, né, nós precisamos de uma matemática um pouco diferente, né, da matemática que vocês estão acostumados, que é a tal da matemática discreta, né? A matemática discreta, ela trabalha, né, o elemento básico, né, o elemento, o kernel, né, o núcleo da matemática discreta é o número inteiro, né? Então, nós trabalhamos com números inteiros, né? Porque o computador trabalha com números inteiros, né? O computador só números inteiros. Então, o computador trabalha com zeros e uns, né? E zeros e uns, o conjunto de zeros e uns são números inteiros, né? E nós precisamos aprender, né, a manipular números inteiros, porque tudo que a gente precisa fazer no computador, não vamos trabalhar com números inteiros. Então, a gente precisa aprender números inteiros, e para poder estruturar, né, para poder fazer operações, para poder saber representar, né, os mais diversos tipos de dados e informações, né, precisamos aprender a tal da matemática discreta, né, precisamos aprender a fazer operações, a registro de dados, né? Precisamos manipular números inteiros, né? Então, esse curso, ele trata, né, da questão dos números inteiros. Então, matemática discreta. É diferente da matemática contínua que vocês, até então, né, aprenderam na vida de vocês, né? Então, eu sou o Ricardo Felipe Custódio, né? O meu e-mail está aqui, ó, ricardo.custodio@ufsc.br, como falei para vocês. Esse e-mail aqui vocês utilizem ele somente para questões pessoais, tá certo? Alguma coisa que vocês não querem que fique registrado no curso, né, na disciplina, uma coisa professor, eu queria uma dica, sei lá, alguma coisa de um estágio, uma bolsa de laboratório, então vocês podem usar esse ricardo.custodio@ufsc.br que a gente pode conversar, né, a partir daqui, né? Agora, qualquer assunto relacionado ao curso, à disciplina, né, certo? Dúvidas, etc., deve ser sempre usar o sistema de mensagens do Moodle, né? Muito bem. Esse documento aqui, gente, se chama plano de ensino, né? O plano de ensino vocês podem entender como sendo um contrato, né? É um contrato entre a universidade e os alunos e o professor, né? Envolvendo o professor, os alunos e a universidade, né? Onde esse contrato, esse documento estabelece todas as regras do jogo, né? Desse curso, né? E eu, professor, sou obrigado a seguir esse plano de ensino e vocês são obrigados a entender que vocês têm que seguir as orientações, né? E os requisitos desse plano de ensino aqui, né? Tá certo? Então, tudo que estiver aqui no plano de ensino tem que ser cumprido. Se não for cumprido, tem que ser justificado por que não foi cumprido, né? Tá certo? Normalmente, né, se consegue executar, né, o plano de ensino quase 100%, né? Às vezes 95%, né, do plano de ensino é executado, né? Muito bem. O que nós temos aqui,
a ementa desse, né, o quinto item aqui é a ementa desse curso, né? Então, nós vamos ver aqui a ementa, quais são os principais assuntos, né, os blocos de assuntos que nós estudamos nesse curso, né, essa disciplina, né? Então, o primeiro bloco é o elementos de lógica matemática, né? Então, a gente aprende, então, a teoria da lógica, né? Em especial, a lógica proposicional. É um tipo de lógica bastante simples, bastante elementar, que é muito utilizada em computação, né? Principalmente para descrever argumentos, né? Descrever argumentos lógicos, descrever algoritmos, descrever afirmações, né? Que podem ser, então, manipuladas e podem ser utilizadas para provar, né? Provar qualquer coisa em computação, provar que um algoritmo está correto, provar que a entrada sempre funciona, provar que sempre produz uma saída, ou seja, fazer provas, né? Mostrar que está correto, né? O software, os sistemas, né? Provar que tem um custo mínimo, né, de consumo de bateria, provar que tem um custo mínimo de uso de memória, né, do meu dispositivo móvel, do meu software que eu desenvolvi, né? Tá certo? Então, a gente aprende lógica, a lógica, a gente utiliza a lógica para descrever formalmente, né, argumentos, descrever formalmente, né, afirmações, tá certo? Em que a gente possa, então, utilizar essa descrição formal, né, tanto para fins, né, de otimização, né, de desenvolvimento de sistemas, quanto para fazer essas provas, né, de corretude, né, e de análise de complexidade, por exemplo, de algoritmos computacionais, né? Então, esse é o assunto aqui de elementos da lógica matemática. É claro que, nesse primeiro curso, né, de fundamentos matemáticos, a gente vê uma breve revisão, né? A gente vê um tipo de lógica proporcional bastante simples, bastante útil, né, para vocês, e geralmente é suficiente, né, para a carreira de vocês da área de informática, tá certo? Mas certamente para aqueles que vão se especializar mais, né, tá certo? Fazer um curso, sei lá, de especialização, um curso de mestrado, um curso de doutorado, e vão se especializar mais em informática, então, certamente vocês vão ter que fazer outros cursos, né, de lógicas da matemática, né, principalmente lógicas de ordem mais alta, né, alguma teoria de lógica um pouco mais avançada, porque realmente é algo bastante importante em informática, né? Bom, depois desse assunto, né, uma vez que a gente faz essa revisão de lógica, da lógica matemática, né, a gente vai estudar um pouquinho fazer uma revisão sobre teoria de conjuntos, né? Apesar de conjuntos vocês já estudaram, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Mas aqui a gente vai ver como formalizar, né, como descrever formalmente conjuntos, né? E aí, uma vez que os conjuntos estão descritos formalmente, né, nós vamos manipular conjuntos, né, de forma formal, né? E aí fica fácil, então, para você utilizar, né, elementos de conjunto, tá certo? Na informática, né, nos computadores, né? Então, isso é importante. Em especial, aqui nós estamos interessados nos conjuntos que chama de conjuntos booleanos, né? Que é matrizes booleanas, né? Então, operação com matrizes de zeros e uns, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar com um pouquinho sobre teoria de conjuntos, né? Em seguida, nós vamos ver um assunto que é bastante longo, talvez um dos mais importantes, né, assuntos desse curso, que é a divisibilidade e a congruência dos números nos números inteiros, né? Então, a gente vai estudar números inteiros, né? Então, a gente vai estudar as propriedades dos números inteiros, nós vamos fazer a classificação dos números inteiros, tá certo? Nós vamos entender como os números inteiros são representados na memória do computador, né? E vamos entender operações sobre números inteiros, né? Principalmente operações básicas, né, que envolvem a aritmética modular, a aritmética do computador, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho da base aritmética do computador, né? E vocês notem que o computador trabalha com bits, 0 e 1, né? Os bits são agrupados em bytes, né? Tá? Que são 8 bits, tá certo? Esses bytes são agrupados em grupos de bytes, né? Que são a palavra, né? O word, né? A palavra do computador. E essa palavra é a operação que é utilizada, né, nas instruções do computador. E aí nós precisamos saber como operar, né, como trabalhar, como lidar com esses números inteiros, né, e por isso a gente precisa entender das suas propriedades, né? Muito bem. Uma vez estudados os números inteiros, né, nós vamos ver algumas técnicas de provas, né, em especial uma das mais úteis, uma das mais interessantes, né, sistemas, né, ou métodos de prova, né, em computação é a prova por indução, né? A prova por indução, ela realmente é interessante porque ela envolve números inteiros, né? Envolve sequência de números inteiros, que é muito comum acontecer em informática, é muito comum acontecer em computação, né?
E a prova por indução é amplamente utilizada, então, em informática para fazer provas, né, de que um determinado algoritmo está correto, né? Tá certo? Então, a gente vai aprender aqui prova por indução. Uma vez, além de prova por indução, a gente vai ver alguns tipos de provas, né, relacionadas à prova de indução, né, prova direta, prova indireta, enfim, algumas técnicas de prova a gente vai estudar também, mas, em especial, a prova por indução, né? Vamos também ver um pouquinho sobre recursão, né? Porque vocês sabem que no computador, né, quando você vai resolver um problema mais complexo, você pode dividir esse problema complexo em problemas mais simples, né? E esses mais simples e mais simples ainda, e mais simples ainda, né? Ou seja, de forma recursiva, podemos resolver problemas extremamente complexos, né? Então, a gente precisa aprender como é que no computador se estrutura, né? Se manipula, se desenvolve, né, sistemas com recursão, né? É uma técnica realmente bastante útil, né? Às vezes é muito interessante em resolver problemas na área de informática, né? Bom, uma vez que a gente aprendeu, então, algumas técnicas de prova, em especial prova por indução, né? E aprendemos técnicas de recursão, nós vamos aprender, então, a como trabalhar com relações, né? Relações das mais diversas possíveis, né? Vamos aprender, vamos aprender a descrever relações, né? Relações são técnicas para você pegar conjuntos, né? Tá certo? Conjuntos booleanos, né? Tá certo? E fazer a relação entre elementos de conjuntos, né? Então, você dado um conjunto, dado outro conjunto, e você relaciona elementos de um conjunto em outro conjunto, de alguma maneira, útil em informática, tá certo? E nós descrevemos essas relações, essa conexão, né, entre os conjuntos através de que a gente chama de relações, né? Aí nós temos relações de ordem total, relações de ordem parcial, nós aprendemos a como classificar essas relações, nós aprendemos a descrever propriedades das relações, né? Nós aprendemos a modificar as relações para que tenham alguma característica, alguma propriedade que é interessante, né? No nosso algoritmo, no nosso software, no nosso sistema, né? Por isso a gente aprende relações. Entre as relações que nós trabalhamos, né, um pouco mais, tem as relações de ordem parcial, que são os posits, né? E os reticulados, né? Que são duas estruturas de relações que são muito importantes e muito utilizadas em computação informática, né? E essas relações, né, de ordem parcial, os reticulados, são estruturas básicas, né, que nós utilizamos posteriormente, por exemplo, nas estruturas algébricas, né? Mas antes de aprender estruturas algébricas, nós temos uma pincelada, né, na álgebra booleana, que é a álgebra, né, que é utilizada para fazer operações com números booleanos, né, com zeros e uns, né, tá certo? Com verdadeiro e falso, né? Então a gente aprende um pouquinho sobre algumas técnicas de álgebra booleana, mas note, aqui não é a álgebra booleana que alguns de vocês podem ter aprendido lá no ensino médio ou num curso técnico, né, desenvolvimento de circuitos ou, né? Não, aqui é uma álgebra booleana um pouco mais da matemática, né, que envolve estruturas, né, tá certo? Da matemática para a informática. Então são estruturas booleanas de forma geral, né, genéricas, tá? E nós estamos interessados nessas estruturas, junto com os reticulados e as relações de ordem, então, para, finalmente, né, no ápice, no final desse curso, que é talvez o assunto mais importante, né, de todo esse curso, que são as estruturas algébricas, né? Então, as estruturas algébricas é a última etapa, né, o último pedaço do nosso curso, tá certo? Onde nós aprendemos, então, estruturas que nos permitem fazer operações no computador, né? Operações de forma eficiente no computador, né? Então, nós aprendemos principalmente, né, estruturas de grupo, né? Nós aprendemos estrutura de anéis e estruturas de corpos, né? Corpos, claro, corpos finitos, né? Que são as estruturas mais utilizadas em informática, né? A descrição formal de estruturas algébricas nos permite, então, operar, né, de forma muito eficiente no computador, né, e de forma a otimizar, né, bastante a questão de consumo de memória, de diminuição, né, do número de instruções aritméticas necessárias, então, para que nós tenhamos um software eficiente, enxuto, né, e bem feito do ponto de vista de algoritmos, né? Nós não estamos aqui preocupados com a interface homem-máquina ou experiência do usuário, não. Aqui nós estamos preocupados com a questão da operação, né? Lá na memória do computador, lá na CPU, né? Lá nas instruções, como é que se manipula, então, essas estruturas, né? Tá? Então,
revisando, as estruturas mais importantes que nós vamos estudar são os grupos, né, os anéis e os corpos finitos, tanto os corpos binários quanto os corpos primos, né, tá certo? Hoje em dia, os mais, né, cultuados, né, são os corpos primos, que são extensivamente utilizados nos sistemas de comunicação, né, e também nos sistemas de proteção, né, de segurança computacional, de algoritmos computacionais de segurança, né, por exemplo, assinatura eletrônica, assinatura de documentos eletrônicos. Né? Então, essa é a meta, né? Esses são os assuntos que a gente vê, né, desse curso. Muitos assuntos vai ser novidade para a maioria de vocês, tá certo? Alguns vão ser assuntos já repetitivos, né, do ensino médio, mas com um toque, né, uma pincelada de formalismo, né? Então, a gente vai tentar sempre formalizar as definições, né, para que a gente possa, então, utilizar, fazer provas, né? Porque tudo é importante provar em informática, né? Ok? Muito bem. Os objetivos do curso, né? Então, obviamente, né, dotar o aluno do conhecimento básico de conceitos matemáticos necessários, né, para o aprendizado bem fundamentado das mais diversas áreas da informática, né? Então, esse curso, tudo que vocês aprenderem aqui, ele vai ser muito útil, né, nas disciplinas, nos cursos que vocês vão aprender ao longo dos vários anos, né, que vocês estarão fazendo o sistema de informação aqui na universidade, né? Então, quando vocês estudarem lá linguagem de programação, vocês aprenderem a estudarem banco de dados, por exemplo, banco de dados relacionais. O que significa relacional, né? Vem aqui das relações, né? Que são as estruturas básicas que nós vamos aprender nesse curso aqui. Então, quando vocês vão aprender banco de dados, vocês vão lembrar, opa, eu já aprendi o conceito, né, de relações lá na disciplina, né, de fundamentos matemáticos, então agora fica fácil de eu entender como é que eu vou estruturar um banco de dados, como é que eu vou sintonizar um banco de dados, escrever banco de dados, etc. Né? E assim nos mais diversos outros cursos, né, do sistema de informação. Então, essa disciplina ela é fundamental, ela é pré-requisito, né, para uma série de cursos que vocês vão ver mais adiante, né? Tá? Em termos de objetivos específicos, né, tá certo? Então, nós temos aqui a lógica matemática, mas não segue aqui a ementa, né? Temos a lógica matemática, a teoria dos conjuntos, né? A questão, né, das propriedades, né, da divisibilidade em inteiros, né, congruência, né, e relações que envolvem a questão das propriedades das relações e funções, né, das propriedades das relações de ordem parcial, conjunto parcialmente ordenado, que são os POSIX, né, os reticulados, os princípios básicos das álgebras booleanas, né, e, obviamente, né, e principalmente, as propriedades, né, principais propriedades, então, das estruturas algébricas, né, mais utilizadas em informática, né? Então, esses são os objetivos, né, geral e específicos desse curso, né? Aqui nós temos, gente, só para vocês terem uma ideia, né, de quanto tempo, quantas aulas, né, nós vamos dedicar para cada um desses assuntos, né, que nós vamos tocar esse curso, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, por exemplo, lógica, matemática, normalmente a gente tem 8 horas aula. O que significa 8 horas aula, né? Cada encontro nosso são 2 horas aula, né? Então, se tem 8 horas aula aqui, significa que nós vamos ter 4 aulas, 4 dias, né, tá certo? De aulas com esse assunto, né? Lógica, matemática. É uma previsão, né? Às vezes pode ser 3, às vezes pode ser 5, vai depender muito de como é que eu e vocês, né, como é que é feita a nossa interação, né? É claro que aqui não vai ser simplesmente 8 horas aula de eu falando, explicando, né, conceito, não. 8 horas significa tudo, né? Significa tudo que a gente gasta para aquele assunto, inclusive aula de exercício, inclusive aula de tirar dúvidas, né? Tá certo? Inclusive algum teste, algum quiz, alguma atividade, né? Que a gente envolve os alunos, né? Tá certo? Então, isso envolve, né, a lógica matemática. Algum exercício que vocês façam extra classe, né? Sempre é contado, então, nessas 8 horas aulas aqui, né? Tá? Teoria de conjunto, então, a gente mais ou menos são 6 horas aula, né? Na questão dos números inteiros, a gente gasta 6, às vezes 8, às vezes 10 horas aula, porque eu tenho notado que muitos alunos têm dificuldade nos números inteiros, né? Tá? Então, esse número de 6 horas aula aqui está subestimado, né? Tá? Em geral, nos últimos 2 anos aí, a gente tem notado, nós professores temos notado que os alunos têm vindo com uma certa deficiência, né, do ensino médio em relação a lidar com números inteiros, né? Não sei se é porque usam calculadora e esqueceram de trabalhar na mão, né? Fazer operações com números inteiros na mão, enfim, né? Mas a gente normalmente gasta um pouquinho mais horas aqui. Provas também a gente gasta, né, 6 horas aula, né? Principalmente provas por indução fraca, às vezes a gente
avança um pouquinho em indução forte, às vezes a gente aprende um pouquinho de outras técnicas de prova aqui nessas 6, 8 horas aulas aqui, né? Recursão, normalmente, é um encontro só, um exercício, né? Relações, a gente tem um monte de aulas, né? Tá? Então, a gente aprende aqui representação de relações, né? A gente aprende aqui dígrafos, a gente aprende aqui matriz de relação, a gente aprende caminho de relações, as propriedades, mais diversos tipos de propriedade, né? Tá? A gente aprende aqui como fazer o fecho, né? O fecho em relação ao determinada propriedade, né, das relações, o fecho transitivo, o fecho reflexivo, o fecho simétrico, né? A gente aprende relações de equivalência, que é muito, extremamente útil, né, em informática, né? E a gente aprende a manipular relações, né, dentro dessas 14 horas aulas aqui, né? Depois a gente mexe um pouquinho sobre funções, né? Em geral, sobre funções, a gente lida um pouquinho sobre permutação, né, tipo de funções inversíveis, né? Então, a gente gasta mais ou menos 8 horas aula. Normalmente, esse assunto aqui, né, é o menos... às vezes, a gente estrutura esse assunto ao longo do curso, né? A gente divide essas 8 horas aula, a gente coloca um pouquinho sobre tipo de funções. Lá, quando a gente vê números inteiros, a gente aprende um pouquinho sobre função. Quando a gente mexe um pouquinho sobre relações, né, a gente mexe com funções inversíveis, né? Funções de permutação, quando a gente vê lá funções booleanas, a gente mexe com permutação. Então, a gente procura distribuir, né, esse assunto aqui, funções, ao longo do curso, né? Normalmente a gente não vê ali um bloco, né? Funções, né? A gente distribui ao longo do curso, mas às vezes a gente, dependendo dos alunos, dependendo da forma como a gente faz a avaliação, a gente vê a necessidade ou não de se estabelecer, né, aulas específicas sobre esse assunto aqui. Mas geralmente a gente distribui isso ao longo do curso, né? Tá? E aí a gente entra, né, na questão das relações de ordem, né, e estruturas algébricas, né, tá certo? A gente gasta 16 horas mais 6, ou seja, quase 22 horas aulas aí, né, tá? Mexendo com relações de ordem, né, conjuntos parcialmente ordenados, elementos extremos, né, a menor cota superior, maior cota inferior, a gente mexe com reticulados, né, que são os leques, né, que são muito úteis hoje em informática, né? Mexemos um pouco sobre álgebras booleanas finitas, né? E aí, claro, obviamente, estruturas algébricas, né? A gente aprende principalmente, né, grupos, anéis, né, e corpos finitos, corpos binários, corpos primos, né? Tá? Então, esses são os assuntos. Essa é uma estimativa, gente, ó, de número de autoaulas. Se vocês somarem o número de horas aulas aqui, vai dar 18 semanas. Nós só temos 15 semanas, né? Então, obviamente, alguns desses assuntos aqui eles vão ser distribuídos ou compactados, né, para caber dentro do calendário acadêmico da universidade, né? Muito bem. Em termos de metodologia, né? Então, como eu já falei para vocês, o curso é ministrado online, ou seja, nossos encontros vão ser sempre online ao longo de todo o semestre, certo? Nós vamos ter aula até o final de março, né, do ano que vem. Vamos ter um recesso final de dezembro, né, 19 de dezembro até final de janeiro, haverá um recesso, volta às aulas, né, e ficaremos, então, com aulas online até o final de março do ano que vem, né? Então, vamos ter aulas síncronas e assíncronas, né? Qual a diferença? A aula síncrona é exatamente como nós estamos aqui agora, né? Então, eu vou vir aqui na sala e eu vou, de forma síncrona, conversar com vocês, né? Eu vou apresentar algum conceito, apresentar alguma aula, ou a gente vai fazer alguma aula de exercício, né? De interação com vocês, onde vocês vão fazer exercício e eu vou estar vendo o que vocês estão fazendo, né? E eu vou interagir com vocês, eu vou responder questões de vocês, tá? Então, são as aulas síncronas, né? Todas as aulas síncronas, a ideia é sempre gravar as aulas síncronas, né? E colocar à disposição, então, no Moodle, para que alunos que não puderam, né, estar presentes nas aulas síncronas possam assistir essa aula posteriormente, né? Nós vamos ter uma parte de aulas assíncronas, né? Eu diria que 50% síncrona e 50% assíncrona, mas isso não é bem definido, né? Apesar de eu ter todas as aulas já gravadas, todas, né? Eu poderia simplesmente fazer só aula assíncrona, né? Mas é muito chato, né? Então, normalmente a gente faz várias aulas síncronas, né? Para a gente poder interagir com os alunos, né? Mas, mesmo assim, mesmo nas aulas que vão ser síncronas, eu coloco também algumas aulas que já foram gravadas sobre aquele assunto, né? Coloco para vocês disponíveis para que vocês tenham, então, adquirir um pouco mais de experiência sobre os assuntos, né? Tá? Quando vai ser síncrona? O que é assíncrono, né? Assíncrono é a aula que já está gravada, né? Então, ela vai estar lá disponível, vocês vão lá e assistam a aula, e ao final de assistir a aula, vocês vão responder
alguns exercícios, algum questionamento, alguns quiz, né? Tá certo? E aí vocês vão interagir com aulas assíncronas. Na aula assíncrona, normalmente eu não vou estar online, né? Mas em algumas aulas assíncronas, eu estarei com a sala de aula aberta, né? Então vocês vão assistir a aula, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês parem o vídeo, vocês entram na sala e vocês conversam comigo e voltam para assistir, né, um vídeo e continuar, né, com a aula assíncrona. Né? Tudo isso, toda a dinâmica, né, de cada aula vai estar colocada no Moodle. Então, vocês vão ir na data, hoje de que é? Hoje vai ter aula. Vocês vão, abrem o Moodle, vai estar lá, dia tal, né? Vai estar lá explicado exatamente como é que vai ser feita aquela aula daquele dia, para vocês saberem, né, como agir, né? Tá certo? Então, eu não tenho como antecipadamente, como alguns alunos já até estão me pedindo aqui, de saber quais são os dias que vão ser aulas síncronas e quais são os dias que vão ser aulas assíncronas. Né? Então, não tem como saber exatamente, né? Mas tá? Em geral, né, a pedido, né, dos últimos ano e meio aí da pandemia, os alunos preferem, né? Muitos alunos preferem que as aulas síncronas sejam nas terças-feiras e as aulas assíncronas nas quintas-feiras, né? Então, é um pedido que normalmente os alunos fazem, né? Eu tento fazer isso, mas às vezes não dá, né? Tá certo? Então, vocês têm que sempre olhar no Moodle para saber se vai ter aula síncrona naquele dia. Mas sempre lembrando que toda aula síncrona, ela é gravada, né? Mesmo que vocês não possam, né, naquele momento, estar presente por algum motivo, né? Que normalmente acredito que seja por problemas de internet, problemas de computador, né? Tá certo? Que aí vocês não podem entrar, né? A aula vai ser regravada e vai estar disponível para vocês, né? Pode acontecer, já aconteceu, né? De que, por exemplo, a minha internet deu problema, né? Então, tinha uma aula síncrona, eu fui dar aula síncrona e a minha internet não funcionava, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou lá e ativo, né, uma aula eu já gravei aquela aula, tá certo? Então eu vou lá e transformo ela em cima da hora, né? Eu transformo ela em assíncrona, né? Isso pode acontecer, tá certo? Já aconteceu, né? Tá? Mas tudo isso vai estar sempre, toda a instrução, né? Vai estar no Moodle para vocês olharem o que está acontecendo, tá? Muito bem. As aulas síncronas, gente, elas são normalmente direcionadas à revisão sucinta de aulas assim. Normalmente a gente vai ter assim uma aula conceitual, né? A gente vai ser assíncrona, né? Vai estar gravada, né? Então já está mais bem elaborada, está editorada, né? Está mais bem feitinha. Então vocês assistem e na aula síncrona, né? Claro, às vezes vão ter aula que eu vou fazer explicação, né? Mas às vezes vai ter aulas assíncronas, vai ser assim, eu vou fazer uma revisão, né? Do que foi explicado, eu vou fazer exercício, né? Com vocês, eu vou resolver junto, né? Vocês vão tirar dúvidas, né? Então esse é o objetivo da aula síncrona, né? Uma interação mais com vocês, né? Tá certo? Eu quero entender o que vocês estão tendo de dúvidas, né? Eu vou querer responder questões de vocês, né? Tá certo? As aulas assíncronas, aliás, as aulas síncronas do semestre anterior, normalmente eu não disponibilizo, porque é uma aula que está muito direcionada aos alunos daquele semestre, né? Então, as aulas que são disponibilizadas, já gravadas, são aulas síncronas, né? Que são aulas que foram, aliás, assíncronas, que foram gravadas e editadas, né? Especificamente para esse curso, né? Tá? Então, conforme falei para vocês, no Moodle estará disponível o material, né, das aulas assíncronas, assim como instruções para acesso às aulas síncronas, né? As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos. O aluno de mestrado, nós vamos ter um aluno aqui, né, em princípio, nós vamos ter, não sei se a gente vai ter mesmo, mas foi solicitado, né? O Lucas Maier de Ataíde, né? É um aluno que está fazendo mestrado em ciência da computação e ele está fazendo estágio de docência nessa disciplina, né? Eu não sei se ele vai poder participar, mas ele já está aqui no plano de ensino, né? Tá certo? De que possivelmente ele vai nos auxiliar aí nessa disciplina, como tirar dúvidas de vocês, fazer algum encontro, né? Extra classe, né? Não entendi muito bem como é que o professor explicou, por exemplo, sei lá, o algoritmo de Euclides estendido para determinar a inversa multiplicativa de um número módulo, alguma coisa, né? Então, o professor explicou, eu não entendi muito bem, assisti o vídeo, não entendi, e aí o Lucas pode, por exemplo, o Lucas poderia ser uma espécie de monitor, né? Um auxiliar que poderia tirar dúvidas de vocês, né? Esta classe, eu também posso fazer isso, né? Tá? Mas ele poderia ajudar nós nesse sentido, né? Tá certo? Mas eu não sei se ele vai participar ainda, porque
não foi aprovado ainda, né, dentro da pós-graduação, se ele vai poder participar ou não desse curso, mas já está aqui no plano de ensino. Se ele não puder, também não vai ter prejuízo nenhum para nós, né? Tá? Muito bem. Como falei para vocês, né, a avaliação nós vamos ter 3 provas, as datas, né, já estão lá no Moodle, né, já mostrei para vocês as datas dessas 3 provas, né, e um conjunto de até 10 trabalhos individuais, que são listas de exercícios, né? Então, essas listas vão estar no Moodle, vocês vão entrar no Moodle e vão clicar, responder o exercício, aí vai abrir uma questão, vocês vão responder a questão, vão passar para a próxima, responder a próxima questão, né? E esse questionário, né? Muitos deles são questionários que o Moodle corrige de forma automática, não todos, mas a maioria, né? De forma automática. E ao final que vocês entregarem a lista, né? Aqueles que têm resposta automática, então já é mostrado se está correto ou não, e aqueles que precisam da minha interferência, né? Da minha correção, eu corrijo depois assim que possível, né? E aí a nota é dada desse trabalho dessa lista de exercícios, né? Essa lista de exercícios, gente, normalmente ela é... Como é que ela é montada, essa lista de exercícios, né? Existe um banco de questões, né? Tá certo? Do curso, da disciplina, um banco de questões lá que tem 1000 questões sobre determinados assuntos, né? Tá certo? E aí, uma lista de exercício é 5 questões ou 10 questões, né? Tá certo? Uma lista para vocês fazerem, né? Fazer em casa, né? Tá? Então, o próprio Moodle, ele pega, para cada aluno, ele pega de forma aleatória, né, algumas dessas questões e mostra para o aluno responde, né? Então, apesar do assunto ser o mesmo, né, tá certo? As questões serem muito parecidas, né, entre os alunos, mas as questões são distintas, né? As soluções são distintas, os resultados são distintos entre os alunos, né? Tá certo? Então, são listas para vocês fazer de forma individual, né, responderem de forma individual, né? Tá? Muito bem, então vamos ter até 10. Por que até 10? Porque não sabemos exatamente quanto nós vamos ter. Nós podemos ter 6, 7, 8, né? Tá? Então, se nós tivermos 6 listas de exercício, então esse TI aqui, ó, né? O TI, que são os trabalhos individuais, vão ser as 6 notas das 6 listas de exercício dividido por 6, né? Então vai dar uma média, né? Vai dar uma nota, né? Que é o tal do TI, né? Então a média final de vocês vai ser o P1 mais o P2 mais o P3 mais a média, né, dos trabalhos individuais, ou seja, desses exercícios, tá certo? Dividido por 4. Então, essa é a média essa é a nota final da disciplina, né? Muito bem. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução número 17, né, do Conselho Universitário de 1997, todo aluno com frequência suficiente, né, e média final, essa média aqui, ó, anterior aqui, ó, entre 3 e 5,5, né, ou seja, ele não passou direto, mas ficou com média acima de 3 e até 5,5, tem direito a fazer uma prova de recuperação de toda a matéria, né? Então, essa prova de recuperação, a data já está estabelecida lá, né, no Moodle, tá? E aí vocês, aqueles que fizeram a prova de recuperação, então, a nova média, a nota final do curso da disciplina vai ser a média que ele tirou, a média final que ele tirou no curso, né, por exemplo, sei lá, 5,5, mais a nota da prova de recuperação dividido por 2. Então, isso aqui faz parte, então, da resolução da universidade, né? Aqui nós temos as datas previstas das provas, mas as datas já estão definidas lá no Moodle, né? Tá? E nós temos aqui uma bibliografia básica, né? Temos aquele livro que eu já botei lá no Moodle para vocês. Existem alguns outros livros que a gente utiliza, né? Infelizmente, né? A biblioteca está fechada, né? Quer dizer, não sei se vai abrir, né? Fisicamente, né? Livros, se pegarem fisicamente, né? Mas todo o material desse curso, né? Tudo que for necessário, né? Toda referência, eu vou colocar no Moodle para vocês. Então, vocês não vão precisar comprar nada, adquirir nada, né? Tá? Vocês vão ter disponível, então, todo o material aqui no Moodle, né? Tudo que for necessário, né? Tá? Muito bem. Esse aqui é o plano de ensino, né? Antes de eu continuar, eu só queria ver se vocês têm alguma dúvida, né? Então, deixa eu abrir aqui o chatzinho aqui para ver se o que o pessoal escreveu aqui de dúvida, né? Então, vamos ler aqui as dúvidas aqui que o pessoal colocou aqui, a gente continuar, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Então, somos nós que preenchemos a presença? Não, né? Sempre a professora que preenche a presença, tá certo? Mas vocês vão responder alguns questionários, ou vão responder sempre vai ter alguma forma, né? De vocês executarem algum tipo de atividade extremamente simples, né? Que vai formar, né? A presença. E às vezes, né? A entrada de vocês aqui na sala de aula, né? Tá certo?
é automaticamente gerado, então, o registro de presença, né? E algumas vezes é registro por atividades que vocês vão ter que fazer, tá? Então, mas vocês nunca vão preencher, eu estou presente, né? Não, tá? Então, a média mínima para aprovação é 6, tá? Não é 7, é 6. Então, se você tiver em média 6, você aprova. Em todos os cursos da universidade, a média é 6, né? Lembrando que, na universidade, né, as notas finais sempre são múltiplos de 0,5. Então, ou você tira 6, ou 6,5, ou 7, ou 7,5, ou 8, né? Tá? Nunca tira nota, né, de menor, ou seja, com resolução menor que 0,5, né? Tá certo? Se você fica com nota, por exemplo, 6,8, né, na média das provas e trabalhos individuais, então 6,8 é arredondado para 7. Né? Se você fica com 6,2, né, é arredondado para 6. Tá? Então tem esse arredondamento, tá? Mas sempre fica múltiplo de 0,5 em 0,5. Né? Tá ok? Vamos ver o que mais ali. Eu tenho duas dúvidas sobre tirar dúvidas. Você prefere que as dúvidas sejam guardadas ao final dessa publicação? Não, você pode tirar dúvida a qualquer momento, tá? Não tem regra, né? Você pode escrever aqui normalmente no chat, né? Tá? Ou você pode abrir o microfone e falar, eu paro, né? Tá certo? Fique à vontade, da forma como você achar melhor, Luísa, tá? Que você se sentir mais confortável, né? Às vezes a dúvida naquele momento é importante, né? Responder, tá certo? Não, aí você perde o resto da aplicação, né? Tá? Então pode interromper, pode escrever no chat, né? Tá? Pode abrir, botar a mãozinha, tem uma mãozinha, né? Clicar aí que eu vejo que alguém está pedindo a mão, eu paro, né? Tá? Então fica à vontade da forma de interrupção que você queira, tá? Tá ok, Luísa? A Camille aliás, Luiz Fernando, se você tirar 5,75, o sistema arredonda para 6. É verdade, né? 5,75 arredonda para 6, mas se for 5,74, arredonda para 5,5, né? Tá? Ok. Matheus Paiva, 5,7 num caso, arredonda para 5,5. Sim, 5,5. 5,7 arredonda para 5,5, né? Tá? A Luísa ainda, a outra é se por acaso você acha importante revisar as funções que aprendemos no ensino médio. Sim, algumas vezes, né? Tá certo? Então, quando eu apresentar alguma coisa e você, por exemplo, esqueci de como é que divide números inteiros, né? Alguns alunos têm dificuldade de dividir números inteiros na mão, né? Tá? Então, quanto é que é, sei lá, 5.293 dividido por 421, né? Inteiro, né? Aí dá um resultado, dá um quociente, dá um resto, né? Aí, como é que faz divisão, fazer operações, né? Alguns alunos têm dificuldade, então tem que rever lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Operações com frações, né? Enfim, né? Então, algumas coisas são importantes, às vezes com matrizes, às vezes com conjuntos, né? Tá? Mas sempre vai estar orientando aí, tá? E a gente vai indicar, né? Assuntos que vocês viram no ensino médio que é importante que vocês saibam aqui para esse curso, tá? Mais alguma questão, gente, antes de a gente continuar aqui? Oi, Luísa. Função de primeiro grau, você quer dizer polinômio, né? Polinômio de primeiro grau, polinômio de segundo grau. Sim, né? A gente mexe com polinômios, né? Tá certo? Então, a gente mexe com polinômios de grau N, né? Tá? Note bem assim, ó, que a gente subentende que você sabe trabalhar com polinômios, mas note que, no nosso caso, no nosso curso aqui, né? Os coeficientes do polinômio vão ser estruturas algébricas, né? Então, os coeficientes do polinômio pode ser, por exemplo, imagine um polinômio de segundo grau, né? Você tem lá 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero, vamos supor, né? Uma equação polinomial de segundo grau, né? Tá? No nosso curso aqui, a gente não está preocupado, né? Com esses números inteiros, assim, inteiro, né? 2x, né? Esse coeficiente do x, né? Do x ao quadrado, pode ser, por exemplo, uma matriz, né? Tá certo? Então, pode ser A, né? Matriz A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, né? Mais c, né? E tudo matriz, né? Ou esses coeficientes do polinômio podem ser outros polinômios, né? Tá certo? Ou esses coeficientes do polinômio podem ser estruturas algébricas mais bem elaboradas que nós vamos aprender ao longo do curso, né? Então, a gente, claro, pressupõe que você sabe lidar, né, com operações sobre polinômios, né? Então, somar polinômios, dividir polinômios, né? Essas coisas a gente pressupõe que você saiba, né? Se você não souber, obviamente tem que revisar do ensino médio, né? Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Alguma pergunta a mais?
Então tá, então voltando aqui, né, para o Moodle, tá? O que mais nós temos aqui? Aqui tem, né, uma questão, né, que vocês vão clicar aqui, tá certo? E aí vocês vão responder um questionário aqui, tá? Que é hoje esse RP significa registro de presença, né? Então vocês vão descrever, né, vão escrever, né, um ou dois parágrafos, né, dizendo qual foi o assunto que nós tratamos na aula de hoje, né? Então, hoje a gente viu X, tal, né? Então vocês vão escrever sobre isso, ok? Está registrada a presença de vocês, né? Tá? Normalmente, gente, esse registro de presença assim, né? É sempre dado um prazo, né? Não precisa necessariamente ser durante a aula ou logo depois da aula. Você pode fazer mais à noite, você pode fazer amanhã durante o dia, né? Tá? Então, assim, sempre a gente dá um prazo para não responder, tá? O que mais que é importante aqui? Acho que é isso, né? Tá. Então, agora o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, gente, eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? Que eu conhecer vocês, né? Tá? Então, eu vou abrir aqui, né? A minha câmera aqui, né? Ou seja, eu vou abrir vocês aqui, tá? Só um minutinho, ver aqui quem está aqui, né? E começar a chamar os alunos ali, né? Então, eu vou chamar aqui na ordem da alfabética, né? Cada um de vocês, se vocês quiserem abrir a câmera, vocês abrem, mas o microfone é importante, né? No mínimo, né? Então, vamos começar aí. Eu queria que cada um dissesse, né? Eu vou chamar assim, né? Por exemplo, Alexandre. Então, Alexandre abre. Eu sou Alexandre. Eu moro em Florianópolis, né? Tá certo? E aí, falar alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa que você acha que é interessante falar, né? No curso, expectativa, alguma coisa bem rápida, né? Eu sou Alexandre e eu gosto de informática. Pronto, né? Eu sou Alexandre e eu trabalho com informática, né? Ou eu sou Alexandre e não gosto nada de informática, mas estou aqui, estou querendo aprender. Tá? Sei lá, né? Qualquer coisa parecida, né? Só para descontrair, a gente, né? Um conhecer o outro, né? Já que provavelmente a gente vai fazer algumas atividades em grupo, né? Tá? E é importante a gente conhecer os colegas, né? Ver os colegas, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar, então, o Alexandre. Alexandre, por favor. Opa, presente. Eu tenho 22 anos e estou aí para aprender. Beleza. Obrigado, Alexandre. Arthur. Oi, Arthur. Boa noite, sou Arthur, tenho 18 anos e também estou aqui para aprender um pouquinho sobre informática. Tá bom, seja bem-vindo, Arthur. Obrigado. Bruno. Oi, Bruno. Boa noite, eu me chamo Bruno, tenho 35 anos, sou chefe de cozinha e estou aqui para aprender informática. Opa, seja bem-vindo, meu caro. Se fosse em aula presencial, eu ia pedir para te fazer uma janta para nós. Tá bom. Seja bem-vindo. Clécio. Tá por aí, Clécio? Então, sem o teu áudio, Clécio. Teu microfone está desligado. Desculpe. Bom, Clécio, eu sou designer, sou fotógrafo e estou aqui para me aprofundar e desenvolver um projeto de redes. Tá bom, seja bem-vindo, meu cara. Obrigado. Daniel, desculpa, não falei. Desculpa, fala. Não, é que eu esqueci de falar a idade, 63 anos. Não, mas não precisa falar a idade. Por que não? Não, pode falar, mas não, gente, eu não estou pedindo para ninguém falar a idade, vocês falam. Tá, é porque todos falaram antes, eu não. segui o padrão. Não. Fala qualquer coisa, né? Tá certo? Beleza. Eu gosto disso, gosto daquilo, sei lá, né? Tá? Não nessa. precisa falar a sua idade, né? Tá? Obrigado, meu caro. Daniel Santos, tá por aí, Daniel? Tá certo, Daniel. Obrigado. Diego Souza. Oi, professor. Olá. Diego, eu sou de Recife e esse é minha segunda faculdade que eu vou tentar. É isso. Tá certo. Seja bem-vindo, Diego. Edi Artes. Opa, eu me chamo Edivaldo, 19 anos, sou já, no caso, desenvolvedor full stack e estou para adquirir conhecimento também. Beleza, seja bem-vindo, Edi. Mas o teu nome é Edi Artes? Não, né? O teu nome é outro, né? Não, esse e-mail aí é troll. Tá bom. Edivaldo. Edivaldo, então seja bem-vindo, meu cara. Gabriel Amaral. Tá por aí?
Opa. Sou Gabriel, tenho 19 anos e estou aqui para aprender também. Tá bom, Gabriel, seja bem-vindo. Meu Gabriel parente. GK. Desculpa. Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 19 anos e eu tô aqui para aprender. Espero não ter muita dificuldade nessa matéria. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu vou tentar. Tem que aprender a gostar de matemática, que é Sim. todo bom profissional de informática, né? Tá certo? Todo profissional bom em computação é um profissional que entende alguma coisa de matemática, né? A matemática é um fundamento, né? A matemática discreta, né? Um fundamento da computação, né? Tá? Então, por exemplo, olha só, pra você ter uma ideia, gente, uma pergunta, né? Que se você vai se, né? Um emprego de alto nível, né? Ganhando alto salário, né? Na área de informática, uma das perguntas que as pessoas podem fazer para vocês, né, recrutamento, é o que é o Totien de Euler, né, de N? Aí, se você não souber responder isso, você é descartado, né? Brincadeira, mas precisa saber, né? Tá? Tem muito assunto que precisa saber, né? Tá? Então tá, obrigado, Gabriel. Vamos ao próximo. Gabriel GK, tem um monte de Gabriel, meu Deus do céu. Vamos lá. Gabriel Rodrigo. Opa, professor, salve. Eu Salve. sou Gabriel, né? Eu tenho 18 anos, eu sou de Florianópolis. Embora eu não seja muito bom em matemática, assim, recentemente, tipo, mais no final do ensino médio, eu comecei a gostar bastante de matemática. Ok, muito bom. É bom saber disso. Vamos lá, seja bem-vindo, Gabriel. Outro Gabriel, Gabriel Shinzato. Boa noite, professor. Eu sou de Floripa, eu tenho um pouco de base de programação, um pouco de cada coisa, e estou aqui para aprender também. Ok, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Giovana. Tá por aí, Giovana? Ainda não te ouve, Giovana. Tem algum problema no teu microfone, Giovana. Alguém consegue escutá-la? Não, Giovana, tem algum probleminha aí, tá? Quem sabe, tenta ver o que você tem de problema aí, no finalzinho você pode entrar, tá? Se você conseguir, tá ok? Mas, de qualquer maneira, seja bem-vinda. Guilherme, também tem dois, né? Guilherme Prandi. Meu microfone não está funcionando, mas me chamo Guilherme, sou de Lages. Quer ver que está escrito ali? Que eu não peguei aqui, peraí. Não tinha gente. Sou de Lages, espero que tenhamos um ótimo, claro, vai ser um ótimo semestre, com certeza. Seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme Santos, está por aí? Sim, eu sou o Guilherme, eu sou de Floripa também, e estou aí para aprender um pouco mais sobre programação. Perfeito, seja bem-vindo, Guilherme. João, também temos vários Joões, né? Tem um João aqui que é só João, né? João, está por aí? É o primeiro João. Tem o João Lucas, tem o João Vitor e tem o João, né? João? Bom, deve estar com algum problema aí. John BR. Não é o John BR, é João. Só João. Ok, se conseguir entrar depois, tu entra aí, João. João Lucas de Pinho. Opa, João apareceu. É tu mesmo, cara. Fala aí, meu cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Me chamo João Vitor. Nem sabia que estava só João. Depois eu troco ali. Sou de Criciúma e estou aqui para aprender, que a gente tem um ótimo semestre. Tá bom. Seja bem-vindo, João. João Lucas de Pinho. Tá por aí? Opa, tô aqui. Opa. Sou aqui de São José. Sou designer gráfico, tenho 21 anos, estou entrando aí em sistemas da informação para ver se consigo alguma carreira na área da programação. Tenho bastante amigos que seguiram essa carreira aí e pretendo seguir esse mesmo caminho. Tá bom, seja bem-vindo, João Lucas. João Vitor Duarte. Tá aí? Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.
Boa Me noite. chamo João Vitor Duarte, sou de Floripa também. E eu voltei agora para o superior. Estava sentindo que precisava estudar de novo. Eu escolhi esse curso porque eu gosto bastante de lógica e busco uma profissão também na área. Perfeito. Seja bem-vindo, João Vitor, né? Acho que a Giovana escreveu alguma coisa ali, né? Deixa eu ver aqui. Giovana, eu sou a Giovana, tenho 19 anos e moro em Cubatão, São Paulo. Estou primeiro no ensino superior, não sou bom em matemática, mas vai ficar boa, né? Tenho minhas dificuldades. Portanto, estou aqui para aprender. Obrigada pela recepção. Seja bem-vinda, Giovana. Não é difícil, tá certo? Exige dedicação, mas é muito importante para quem vai trabalhar na área de informática, é um grande diferencial, né? Você vai trabalhar no Google, na Microsoft, em grandes empresas, né, de informática, é muito importante a matemática discreta, né? Tá? Então, tenta se dedicar um pouquinho, que realmente vai fazer diferença na tua carreira, tá, moça? E para todos, né? Vamos lá, John BR, que está escrito aqui, né? Boa noite, professor. Sou o João Nery, na verdade, eu tenho que mudar o nome, inclusive. Bom, eu sou daqui de Floripa, tenho 20 anos, sou iniciante e estou com boas expectativas para o curso. Seja bem-vindo, João, tá? Próximo é a Júlia Fernanda. Oi, Júlia. Oi, boa noite, professor e pessoal aí da turma. Eu sou de Chapecó, tenho 20 anos e já tenho um pouco de experiência na área de informática e gosto bastante e quero aprender um monte também. Seja bem-vinda, Júlia, tá? Obrigada. Camille, com K. Oi, Oi, Camille. pessoal. Oi, boa noite. Eu sou a Boa noite. Camille, tenho 19 anos, sou de Ibirama, Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, e estou bem animada para começarem as aulas. Tá certo, seja bem-vinda, Camille. Kelvin de Lima. Boa noite, professor. Boa Então, noite. sou do Mato Grosso do Sul, tenho 20 anos. Eu trabalho na área, mas na parte de infraestrutura, sou System Administrator e ISO. Então, estou bem ansioso com o curso. Ok, Kelvin, seja bem-vindo, tá? Larissa. Oi, Larissa. Boa noite, pessoal. Meu microfone não funciona. Me chamo Larissa, moro em Floripa. Deixa eu ver o que mais. Peraí, deixa eu abrir aqui o chatzinho aqui. E tenho 24 anos, cursava Biologia aqui na UFSC, mas infelizmente não deu mais certo seguir o curso. Informática sempre foi a minha segunda opção. Esse sistema se encaixou melhor nas coisas que pretendo aprender. É isso aí. Ok. Seja bem-vinda, Larissa. Sabe que a biologia se beneficia muito da informática, né? Então, você pode aprender informática e utilizar depois numa carreira na área de biologia, né? E pode ter as duas coisas, podem unir, né? Tem a bioinformática, né? Que é uma área extremamente bonita, né? Linda, né? Que pode aprender muita coisa, né? Tá? Então, tá bom. Seja bem-vinda, Larissa. Deixe-me ver. Próximo, Larissa. Luiz Fernando Aguilar. O Aguilar, é isso, né? Não posso falar, tem muito barulho de fundo aqui. Só isso, Luiz? Seja bem-vindo, Luiz. Tá bom. Luísa Brim. Oi, tudo bom? Você Oi, está me vendo? tudo. Prazer em conhecer você, todo mundo aí. Prazer. Meu nome é Luísa, tenho 21 anos e vim de São Paulo. Acabei de me mudar para cá, para Floripa e tal. Eu gosto muito de matemática sempre, né? Eu me dava até que bem no ensino médio, mas eu tô com um pouquinho de medo, porque, né, curso superior é outra pegada, né? Então, eu ainda tô meio ansiosa. E eu tô fazendo esse curso para conseguir fazer os meus programas, criar coisas e tal. Espero que eu consiga no final dele. Vai conseguir sim. Seja bem-vinda, moça. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Marcos Vinícius. Boa noite, eu sou... Boa noite, meu caro. Sou Marcos, eu sou de Imbituba, tenho 18 anos e eu sempre tive um interesse na área de informática, apesar de nunca ter seguido nenhum curso relacionado, então eu ainda não tenho nenhum conhecimento prévio, mas eu tô aqui para aprender. Tá certo, vai aprender muita coisa sim. Dedique-se que você vai ser um grande profissional na área. Né? Obrigado. Seja bem-vindo, meu caro. Matheus Pereira. Opa, boa noite, professor. Boa Eu sou o noite. Matheus, eu venho de Ribeirão Preto, São Paulo.
Eu tenho 17 anos, mas eu já trabalho na área como front-end e mobile. Uma das minhas expectativas para esse curso é desenvolver mais nessa área de programação e informática. E é isso. Eu espero que todos tenham um bom semestre. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus Eduardo. Opa, eu sou o Matheus Eduardo, tenho 21, sou do norte de Minas e estou aí para aprender programação. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu. Agora, Mochila. Não deve ser esse nome, né? Mas está escrito aqui Mochila. Olá, Mochila. Alô, dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Teu nome é Mochila mesmo, cara? Ah, não, é Felipe Abe. Tá bom, tô brincando. Deve ser um apelido que tu bota aí, né? Eu coloquei isso aí faz um tempo e nunca mais troquei, deixei assim mesmo. Tá certo. Diga, fala alguma coisa. Eu estava aqui ligando o microfone, eu não prestei muita atenção, mas boa noite para todo mundo e espero aprender bastante coisa. Tá bom, seja bem-vindo, meu caro. Tenta mudar esse nome, porque às vezes fica difícil para um professor, né, ou para alguém, né? Saber tá bom, quem tu então. é, né, cara? Uhum. Muda, né? Senão, bota um apelido, bota o nome, bota alguma coisa que identifique melhor, né? Tá, vou trocar então. A não ser que tu queira ser chamado de Mochila, né? Tá. Tá bom? Valeu. Tá bom, seja bem-vindo, meu cara. Obrigado. Priscila Neves. Boa noite, professor, boa noite, galera. Eu tenho 28 anos, eu vim de São Luís do Maranhão, eu sou enfermeira, trabalho na enfermagem, e eu estou aqui em sistemas porque eu quero mudar de carreira, mudar de estilo de vida. Tecnologia sempre me causou curiosidade, mas eu tinha muito medo de dar esse upgrade, dar essa virada, mas eu estou aqui determinada, espero que dê tudo certo. Tá certo, Priscila. Eu queria te dar uma sugestão, talvez, Priscila. Você é enfermeira, né? Sim. Existe um curso na universidade, aqui na nossa universidade, que é de mestrado em informática na saúde, né? Que é informática para enfermeiro, né? Que Nossa, é mestrado. que legal. Né? E dá para fazer mestrado e graduação junto? Não pode fazer. Mas tem que escolher, né? Talvez, né? Assim, talvez você pudesse aproveitar melhor, né? A tua experiência de enfermagem, né? E aprender informática junto, né? Talvez fosse melhor para você. Talvez, né? Não estou querendo desestimular de jeito nenhum, né? A fazer esse curso aqui, mas é uma maneira, né? De dar um upgrade na vida, né? Tá certo? Pense tá nisso, certo, tá professor. bom? Obrigada, valeu. Tá bom, de nada. Depois, Renan Félix. Oi, Renan. Opa, boa noite aí, turma. Boa noite, professor. Boa Eu sou o noite. Renan, tenho 19 anos, moro aqui em São Paulo. Eu trabalho com cibersegurança. Espero que esse curso aí seja bom tanto para mim quanto para todo mundo aí que falou. Espero que o objetivo de vocês dê tudo certo aí na vida de vocês. Né? Tá bom, E é seja isso. bem-vindo, Renan. Tá? Obrigado. Nós temos um laboratório de segurança de computação na universidade, né? Que é um laboratório de pesquisa com mais ou menos aí 50, 60 alunos e professores trabalhando com pesquisa na área de segurança, tá? Pode saber. Legal. Tá bom. Vamos ver aqui quem mais aí que entrou depois, que não foi chamado, que não falou nada. Luiz Fernando Aguilar, né? Não vou poder falar, tem muito barulho. Ele já falou. Me chamo Luiz, faço um diante daqui a alguns dias e sou de Floripa também. Já era matriculado em sistemas, mas havia trocado por outro. Depois de um monte de semestre, voltei para o curso. Ok. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Mais alguém aí que quer falar alguma coisa que não chamei? Então tá. Gente, antes de a gente terminar o curso, né, só queria que vocês entendessem, né, um pouco da estrutura. Nós temos o caso de uma enfermeira aí, né, tá? Entender um pouquinho sobre a estrutura Oi, Diego, professor, qual é o nome de mestrado em saúde? É Informática na Saúde, né? Curso de pós-graduação em Informática na Saúde, tá? É um curso multidisciplinar, né, para as pessoas que têm formação, né, na área da saúde, né, por exemplo, enfermagem, medicina,
enfim, né, odonto, etc., que queiram aprender informática para aplicar a informática na saúde, né, tá? É um curso que é bastante demandado no mercado, né, tem muito emprego, com ótimos salários, né, tá? Então é um curso bem interessante, né, por isso que eu falei para a Priscila, né, se ela quiser ganhar um pouquinho mais de dinheiro e ficar rica, é um curso bem interessante, né. Bom, olha só, que vocês entendessem, né, que os cursos, né, tem um mestrado inverso. Deixa eu ver ali. Quer falar alguma coisa aí, meu cara? Não entendi essa questão de mestrado inverso aí. Tipo, tem esse mestrado de quem já é formado na área de saúde e quer se especializar com a área de tecnologia, certo? E, por exemplo, teria literalmente uma versão inversa, quem é da área de TI e quer focar usando, por exemplo, a tecnologia na saúde em si, tem algum mestrado voltado a isso? Então, esse mestrado ele é dividido em dois blocos, né? São o pessoal da área da saúde que vai aprender informática e o pessoal da informática que aprende as questões da saúde, né? Ah, é para os dois nichos. É para os dois nichos, tá? Ah, legal. Ele é um mestrado que ele tem uma demanda muito forte, né? Porque hospitais, centros de saúde, né? Centros de pesquisa, né? Empresas, elas precisam muito de pessoas da área da saúde que entendem de informática, né? Que sabem fazer produtos, né? Desenvolvimento de produtos da área de informática, né? Em saúde, né? E vice-versa, né? Pessoal da informática que quer desenvolver alguma coisa, né? Para a saúde, mas não entende nada de saúde, né? Então, ele tem essa finalidade, né? De ser alguma coisa bastante prática, né? De realmente aprender coisas novas na área da saúde né? Misturado com informática, né? Tá. Então, gente, só para vocês entenderem um pouquinho da estrutura, né? Como é que funciona a estrutura da universidade, né? Vocês fizeram ensino médio, né? Quer dizer, nós temos 3 níveis, né? No nosso sistema acadêmico brasileiro, né? E no mundo inteiro normalmente é assim, né? Tem 3 níveis, né? Tem o ensino fundamental, né? Que vocês sabem o que é, né? Tem o ensino médio, né? E tem o ensino superior, tá certo? Então, são esses 3 níveis que existem, né? Tá? Então, vocês agora estão entrando no ensino superior, né? O ensino superior, ele é dividido em 2 blocos, né? Então, o ensino superior tem a graduação e tem a pós-graduação, né? Então, graduação e pós-graduação, tá? São os 2 blocos, né? Quando você termina a graduação, você pode fazer pós-graduação, né? Muito bem. A pós-graduação, ela tem uma bifurcação, né? Na questão da pós-graduação, você pode fazer, né? Especialização, tá certo? Ou você pode fazer mestrado, ou você pode fazer doutorado, né? Então, você pode ter 3 tipos de curso, né? Quando você termina a graduação, você decide, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de especialização, né? A gente chama de curso lato sensu, né? Ou MBA, né, que o pessoal costuma dizer, né, tá? É um curso de especialização, né, alguma coisa muito específica, né? É um curso de curta duração, 2 anos, né? Normalmente aulas à noite, na semana. É um curso de especialização. Então, você termina a graduação, você pode fazer especialização. Você termina a graduação, você pode fazer mestrado, né, tá? E mestrado, né, tem 2 tipos, né? Mestrado profissional e mestrado acadêmico, né? Então, são as 2 coisas que existem no mestrado. Ou, quando você termina a graduação, você pode fazer doutorado, né? E doutorado também tem doutorado acadêmico e doutorado profissional, né? Então, você pode seguir uma dessas 3, né, áreas, né? Especialização, mestrado ou doutorado. As pessoas, né, e os sistemas no Brasil, normalmente, as pessoas não estão muito preparadas, né, para fazer o doutorado. A pessoa normalmente faz o mestrado para depois fazer o doutorado, mas não é pré-requisito para fazer doutorado ter o mestrado, né? Você pode fazer o doutorado diretamente, tá? Muito bem. E o que tem depois do doutorado? Nada. Quando você fez doutorado, morreu, não tem mais nada. Não tem nada acima do doutorado, né? Tá? Então, você acabou, né? Tá? Então, isso é a estrutura de ensino, né? Então, aqueles que já têm um curso de graduação, né? Seja qual for o motivo, né? Tal, querem fazer outro curso de graduação, podem fazer, né? Mas, né, o ideal é que a pessoa se especializasse cada vez mais, né? Se formasse um pouco mais, né? Então, por exemplo, né? Se você tem um curso na área de informática e quer aprender alguma coisa na área da saúde, então faz um curso de mestrado em informática da saúde, né? Se você é da área, sei lá, da matemática e quer aprender um pouquinho de informática, então talvez faça um mestrado que envolva matemática e informática, né? Então essas coisas multidisciplinares, né?
continuar, né? Continuar o alto nível, né? Então, seria o mais interessante de fazer, né? Às vezes não tem esse curso disponível, ou às vezes a pessoa não quer, né? Cada um, né, sabe o que é melhor para si, né? Muito bem. Esse é um assunto que é importante que vocês saibam como é que funciona. O outro é o seguinte, né? Provavelmente, né, semestre que vem, né, nós vamos estar retornando aulas presenciais, né? Acredito eu, né? Então, a partir de abril do ano que vem, nós vamos ter aulas presenciais. Então, isso é uma coisa que vocês... É bom que vocês já se preparem, né? Tá certo? É claro que não vai ser como era antes, né? Só presencial, provavelmente vai ter cursos híbridos, as coisas vão mudar muito na universidade, né? Outra coisa que vocês têm que entender, a universidade ela é grande, gente. A universidade é enorme, né? A nossa universidade tem, se eu não me engano, entre 45 mil e 50 mil alunos, né? Ou seja, ela é gigante, né? Nós somos mais ou menos 2.600 professores, acredito, né? Mais de 3 mil funcionários, né? Então, é uma universidade muito grande e tem muitos laboratórios, né, de pesquisa, né, pesquisa, desenvolvimento e iniciação científica na universidade, né? Então, aqueles que puderem, né, que tiverem, né, uma aptidão, querem contribuir um pouco mais, aprender um pouco mais, querem se dedicar mais à universidade, né, procurem laboratórios de pesquisa, procurem grupos de pesquisa, né, ou grupos de iniciação científica, né, tá certo? E tentem entrar nesses grupos para aprender, para se dedicar, para ficar mais próximo, né, da universidade. Isso é muito legal, né? Muitos desses grupos de pesquisa têm bolsas, né, para alunos, tá certo? Então, você recebe para estudar, que coisa maravilhosa, né? Tá? Então, é muito bom, né? Tem muitas oportunidades na universidade, muito oportunidades em muitas áreas, né? Tá certo? Então, vocês podem procurar nos sites, né, da universidade, vocês vão, cada departamento, por exemplo, o nosso departamento de informática, se eu não me engano, tem 23 ou 27 laboratórios de mais diversas áreas, né? Se você quiser fazer, eu queria fazer uma iniciação científica, gostaria de ter uma bolsa, mas eu gosto mais de algum assunto particular, certamente vai ter um laboratório, vai ter um grupo sobre aquele assunto que você gosta, que você vai se dedicar mais, que você vai aprender mais, que você vai gostar mais do curso, né? E isso é bacana, tá certo, gente? Então, procurem se dedicar mais, né? Entrar mais em contato, né? Não fiquem muito isolados, né? Claro, muitos de vocês não podem, por N razões, fazer isso, mas quem puder, né? Procure ficar e se aproximar um pouco mais da universidade, e isso é realmente muito bom, tá? Ok. Alguma pergunta, alguma questão, gente? Então, tá bom. Gente, boa noite para vocês, tá? Quinta-feira, então, vai ser a nossa primeira aula teórica, né? Nós vamos ter uma aula que vai ser aula síncrona, ou seja, eu vou apresentar a aula, né? Na quinta-feira, sobre introdução a fundamentos da lógica proposicional, né? Ok? Boa noite a todos. Eu vou parar a gravação agora, tá ok? E a gente, então, conversa, então, na quinta-feira.